hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue, né? Então, doar sangue é mais do que solidariedade, é salvar vidas. Sim, Não é, doutora? Sim, é um prazer estar aqui. Tenho um carinho especial pela Rede Vida e pelo programa Mulher.com. Em outras ocasiões que a gente teve aqui, teve uma repercussão muito satisfatória, e não apenas da presença de pessoas doando sangue, mas também pessoas tirando dúvidas depois, enviaram para a gente. É muito satisfatório. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Não, a Rede Século XXI está sempre preocupada, através de não só do Mulher.com, mas de outros programas, do nosso jornalismo. Inclusive fizemos uma reportagem, não faz muito tempo, com vocês, para poder mostrar para as pessoas que essa doação de sangue ela é necessária. E não precisa esperar a campanha. Sim, a necessidade, como a gente disse na abertura do programa, é o ano todo, porque a gente já falei esse dado aqui de uma outra vez, mas infelizmente a gente não teve grandes mudanças, né? A necessidade de doar sangue, ela é durante todo o ano, existem alguns períodos de agravamento, como a gente falou, mas para que os bancos de sangue tivessem totalmente abastecidos, o Ministério da Saúde já fez essa pesquisa e era necessário que pelo menos 8% da população apta a doar sangue, que são pessoas entre 16 e 69 anos, doassem sangue no Brasil pelo menos uma vez ao ano. E aí nós teríamos 100% abastecidos. Esse número hoje no Brasil gira em torno de 1,3%. Então, é por isso que a gente está sempre em campanha, é por isso que a gente está sempre pedindo, porque nós temos realmente uma necessidade de manter os nossos estoques, porque além dessas questões que a gente falou, dos acidentes, dos traumas, a gente tem também as pessoas que estão fazendo tratamentos, né, como tratamentos oncológicos, e que precisam constantemente, para suporte desses tratamentos, receber transfusão de sangue. No caso, por exemplo, eu tenho aqui a Maria Geralda, ela tem vários problemas de saúde e a Maria Geralda Rocha, lá de Mercês, Minas Gerais, ela coloca: boa tarde, Rita, sempre quis doar sangue, mas por causa destes problemas, os problemas de saúde, né, ela não consegue doar, né, não pode doar. Então, existe também esse problema, às vezes a pessoa está dentro dessa idade que você colocou, mas ela tem problemas de saúde e esses problemas a impedem de fazer a doação. Quais são as doenças que realmente poderiam impedir uma pessoa de fazer essa doação? Cerca de 10% das pessoas que procuram o banco de sangue são consideradas inaptas para a doação. Essa inaptidão, ela pode ser uma inaptidão temporária, por exemplo, uma gripe, né? Preciso que você esteja bem de saúde, não pode estar tomando nenhuma medicação antibiótica, nem tratando alguma infecção nesse momento. Uma crise alérgica, como a sua, que você estava citando ali agora. Ainda estou. Então, precisa que a pessoa esteja pelo menos 7 dias sem necessidade de medicação e sem os sintomas daquele problema, uma gripe, uma alergia, para fazer a doação de sangue. Então, esses seriam alguns exemplos de inaptidão temporária. Mas a gente tem algumas inaptidões definitivas, né? Um pouco antes do programa, eu estava conversando aqui com uma pessoa aqui do programa e ela estava relatando sobre um problema de saúde que teve no passado, uma neoplasia, né, um câncer, e a legislação brasileira ainda proíbe pessoas que tiveram, por exemplo, neoplasias, né, cânceres, a doar sangue, mesmo anos após o tratamento. Então, mesmo anos após? Mesmo anos após o tratamento e sem apresentar mais nenhum sintoma. Então, existem inaptidões que são feitas para proteger o doador e existem inaptidões para proteger o receptor. Tudo isso é uma legislação muito bem preparada do Ministério da Saúde e que nós somos obrigados a obedecer. Ou seja, se você for doar sangue e por algum motivo você não estiver apta ou apto a ser um doador, não fique triste. Incentive outras pessoas a doar no seu lugar. Porque tem muita gente que quer doar, mas aí, mesmo órgãos, né? Às vezes um rim, mas aí os exames acusam alguma coisa, um diabetes, por exemplo, alguma outra coisa, e a pessoa fica triste.
Isso acontece, né? Sim, aí aumenta muito a responsabilidade de quem pode doar, né? Porque precisa substituir aquela pessoa que gostaria e não pode, por exemplo. E também aqueles que não podem doar, eles podem ser multiplicadores dessa causa, né? Conscientizando pessoas dessa importância. Eu já doei, hoje não posso mais, então conscientizando as pessoas da importância de doar sangue. Nós fazemos um trabalho, por exemplo, com as universidades, com as escolas, preparando e instruindo os jovens de hoje para que eles se tornem doadores no futuro. E se for acima de 16 anos, eles já podem começar a doar sangue com autorização dos pais, se tiverem entre 16 e 18 anos de idade. Isso é bom. Eu tenho visto muitas campanhas em relação a algum parente que, por um problema sério de saúde, muitas vezes um acidente, precisa. Então, eles fazem a campanha, olha, por favor, doem sangue em nome de... É claro que se for muitas pessoas, talvez nem todo esse sangue vá para essa pessoa. E aí o pessoal fica perguntando, mas que tipo sanguíneo? O meu é tal, o da pessoa é tal, eu posso doar. Não, quando é esse tipo de campanha, os familiares, os multiplicadores, né, fazem esse tipo de campanha, vocês aceitam todos os tipos sanguíneos? Sim, todos os tipos. Como é que funciona o banco de sangue? Quando o médico requisita uma bolsa de sangue, nós vamos lá, colhemos o sangue do futuro receptor, do paciente, vemos o tipo sanguíneo dele e fazemos a compatibilidade. Pegamos uma bolsa compatível com aquela, preparamos ela para uso naquele paciente. E quando alguém vai doar em nome daquela pessoa, ou mesmo uma doação que a gente chama de voluntária e não de recepção, foi até lá para realizar uma doação apenas, a gente faz a reposição. Talvez não sirva para o seu parente, para o seu amigo que lhe motivou a ir doar, mas vai servir para outra pessoa, né, e fazer a reposição. A gente faz uma reposição numérica e não uma reposição por tipo sanguíneo. E é muito importante esse estímulo através de pessoas, através de amigos que estão precisando, de parentes, porque quando é uma pessoa pertinho da gente, a gente sente um pouco mais essa necessidade. E acontece com muita frequência de você doar para um amigo e doar para um parente, perder o medo e desmistificar o que é a doação de sangue e se tornar um doador. Tem algumas pesquisas também mostrando esse déficit de doação aqui no Brasil, se a gente precisaria de tantas pessoas, por que as pessoas não vão doar? As principais causas apontadas são medo da agulha. Ai, meu Deus. E falta de tempo. Então, a gente já tentou resolver isso de algumas formas. Vamos lá, o medo da agulha. A agulha, apesar de ser uma agulha um pouco mais grossa, ela é uma agulha preparada para isso. Então, ela tem um bisel com um corte mais adequado e não dói. Você pode perguntar para qualquer pessoa que já doou sangue, mais ou menos do que, por exemplo, quando você vai colher uma amostra de sangue para um exame, né? A dor da picada da doação de sangue ela é bem semelhante e é só naquele momento que está transfixando a pele, como vai colher quando você vai fazer um exame, por exemplo. A questão de falta de tempo. Todo o processo da doação de sangue, desde quando você chega no banco de sangue com um documento oficial com foto, porque é obrigatório, você faz um cadastro com seu nome, endereço e alguns dados pessoais, até passa por uma entrevista com um profissional de saúde, onde a gente vai discutir aquelas questões que a gente estava falando aqui, de aptidões, inaptidões. Você levantou a questão do diabetes, por exemplo. Nem todos os diabéticos são inaptos para doar sangue. Eu não sabia. Os diabéticos que são inaptos para doar sangue são os diabéticos tipo 1, aqueles insulino-dependentes, né? Os diabéticos, por exemplo, que tomam apenas medicação hipoglicemiante e que não têm repercussões clínicas do seu diabetes, tem um diabetes controlado, ou seja, não tem um problema renal, não tem um problema ocular decorrente do diabetes, ele pode ser um doador de sangue. Então, tudo isso é esclarecido durante essa entrevista. Então, depois dessa entrevista, ele então vai para a doação, especificamente. Depois da doação, tem um lanchinho que a gente oferece ali para o doador. Todo esse processo, ele gira em torno de 30 a 40 minutos. Então, não é tanto tempo assim que que vai tomar da pessoa. Para facilitar isso, os bancos de sangue se preparam até com agendamento. Você pode ligar, agendar o dia e o horário, né, que é mais conveniente para você e que evita com que você fique esperando, porque tem uma, duas pessoas na sua frente. Você agendando, a gente resolve também o segundo problema, que é a falta de tempo. Então, a gente tenta, de toda maneira, resolver essas questões, porque nós precisamos do doador de sangue voluntário. E essa falta de tempo, ela é
pequena em relação ao tempo que se vai levar para doar novamente. São 3 meses? Homens podem doar sangue a cada 2 meses, num total de 4 doações ao longo dos 12 meses, e mulheres a cada 3 meses, também num total de 4 doações ao longo de 12 meses. A gente faz essa diferença por 2 razões. Mulheres têm os seus períodos menstruais, então tem uma perda sanguínea superior aos homens, e em geral a gente come um pouco menos que os rapazes, né? E aí também a nossa captação de ferro e nutrientes é um pouco mais lenta do que dos rapazes. Então a gente precisa deixar que as meninas, as mulheres se preparem um tempo maior, então a cada 3 meses, para realizar essa doação. E olha, aí você não tem desculpa, né? Meia hora, vamos colocar 40 minutos a cada 3 meses ou a cada 2 meses? Você não tem esse tempo? Você consegue? Então comece a pensar em ser um doador. O máximo que vai acontecer é, ao fazer os exames, você não estar apto. Mas pelo menos você tentou. O que não pode é não tentar. Esse é o problema. Inclusive, a Sandra Regina Caprioni Bianchi colocou: Rita, já fui doadora, mas hoje a idade não permite mais. Ela tem mais de 69 anos? Provavelmente ela não colocou aqui, mas deve ter. A Deise Pastori... Ela pode ser uma multiplicadora. Ela pode ser uma multiplicadora. Sim. Aí, ó, Sandra, ela pode ajudar a incentivar filhos, netos, amigos a fazer essa doação. Exatamente. Opa, gostei disso. A Deise Pastori Bilar: menina, você viu o que deu aquela hora na cozinha? Não conseguia, menino, secou a garganta. Eu falava, gente, nem tomando água, esse trem não está hidratando, o que é isso? Mas já estou medicada e já estou bem, daqui a pouquinho vou ficar melhor ainda. Esses dias até a voz estava falhando, agora já está melhorzinha, né? Mas não vou arriscar cantar ainda não, tá? Senão vou espantar todo mundo. Ela colocou aqui: vida dura. Vida dura é ficar experimentando esse monte de coisa gostosa todo dia aqui no programa. Essa é a parte mais difícil. A Júlia Ramos: boa tarde, Rita Maria. Pergunta para a doutora se quem já teve hepatite pode ser doador. Se ela teve hepatite tipo A, que é aquela mais comum, autolimitada, até os 10 anos de idade, pode sim. Após os 10 anos de idade, não, porque é muito frequente, depois dessa idade, a gente apresentar anticorpos contra hepatite e que podem confundir os exames de triagem sorológica para doação de sangue, né? Quem já doou sangue já deve ter notado, quando, antes de colher a bolsinha de sangue propriamente dita, existe um dispositivo ao lado da bolsa que a gente colhe ali alguns tubinhos de sangue. Aqueles tubinhos a gente faz cerca de 16 exames na bolsa de sangue, e esses tubinhos são esses exames. Então, a gente faz sorologias, por exemplo, para Chagas, hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, sífilis, uma pesquisa de hemoglobinas através que podem ter problemas como anemias genéticas. Então, são um total de 16 exames que são feitos ali para a qualificação daquele sangue para uso médico, né, para uso terapêutico, para uso em pacientes que estão necessitando. Então, quem já teve hepatite após os 10 anos de idade pode ter anticorpos que confundem esses exames e aí, por conta disso, que não pode doar. No caso das outras hepatites, hepatite B, C, delta, aí realmente esses pacientes não podem mais fazer doação de sangue por conta dos tratamentos que eles fazem para a cura dessas patologias. Isso nunca mais? Sim. A partir do momento que contrai uma hepatite B, C, D... Após aí não mais. Pode nunca mais? Nunca mais. Aí ele também vai para a turminha dos multiplicadores. Isso. Estou gostando dessa turminha dos multiplicadores, doutora. Estou gostando. A Sueli Aparecida Torresani de Brusque, Santa Catarina, ela colocou: boa tarde, Rita Maria. Pergunta para a doutora se quem fez cirurgia cardíaca pode doar sangue. Depende do tipo de cirurgia que ela fez, né? E aí, por isso, precisa avaliar durante a entrevista o tipo de cirurgia que ela fez. Se foi, por exemplo, um cateterismo, não. Se foi uma troca valvar, por exemplo, também não.
Mas se foi alguma cirurgia mais simples, ela pode doar. Então é importante saber o tipo de cirurgia e há quanto tempo foi feita essa cirurgia. Mas na grande maioria das vezes, como essas cirurgias cardíacas são feitas em pacientes que têm o que a gente chama de vasculopatias, né? A doença não é só exclusiva do coração, é uma doença de todo o aparelho circulatório, aí por conta disso ele também vai para a turminha dos multiplicadores. Agora eu tenho uma pergunta, doutora. Todos nós fomos convidados, entre aspas, a tomar a vacina contra o vírus, né? Principalmente que encadeia essa série de doenças com a Covid-19. São várias vacinas, cada qual com a sua porcentagem de proteção, mas ninguém está imunizado. Porém, é uma forma do organismo reagir tentando proteger. Então, como você falou da hepatite, pode acontecer uma reação, tudo. E todos nós estamos sendo vacinados. Sim. O tipo da vacina ou a vacinação de maneira geral pode interferir numa doação? Sim. O Brasil, esse país agraciado por Deus, nós temos um dos maiores programas de imunização do mundo. Mesmo antes da Covid, né, o nosso programa de imunização ele é muito robusto, ele atinge todo o país. E aí, nos bancos de sangue, nós estamos preparados para orientar as pessoas sobre todos os tipos de vacina. A grande maioria das vacinas não impede a doação de sangue. O que você tem é um período de repouso entre a vacinação e a possibilidade de doar. Por exemplo, no caso da vacina contra a Covid, no início, quando a gente ainda estava conhecendo os tipos de vacina, a gente ainda tinha um pouco de diferença entre elas. Então, algumas eram para 30 dias depois, outras 7 dias. Hoje, a portaria do Ministério da Saúde já estabelece 7 dias apenas. Então, você recebeu a vacina 7 dias depois, contra a Covid, 7 dias depois você já pode doar sangue. É importante falar para as pessoas que não existe no mundo inteiro nenhum caso ainda de Covid relatado através de transfusão de sangue. Nós já tivemos algumas evidências, por exemplo, de Zika vírus, né, transmitido através de doação de sangue, que foi outro problema que a gente teve no passado e que agora está voltando de novo, né, dengue, Zika, essas coisas. Mas no caso do Covid, por exemplo, a gente não tem nenhum relato médico de que houve transmissão em nenhum lugar do mundo, não tem nenhum trabalho mostrando isso, transmissão de Covid através de sangue ou mesmo de transfusão de sangue. Ou seja, o receptor, mesmo recebendo o sangue que ele precisa, na quantidade que ele precisa, de uma pessoa que foi vacinada, isso não interfere na saúde dele? Não, não interfere na saúde dele. A comunicação, por isso que a gente faz aquele cadastro inicial com os dados pessoais do doador, a comunicação entre o doador de sangue e o banco de sangue ela é muito importante. Então, quem já frequentou um banco de sangue vê que tem uma plaquinha lá assim. Se você apresentar qualquer sintoma infeccioso, febre, mal-estar, vômitos, diarreia, até 7 dias depois da sua doação, por favor, informe ao banco de sangue. Já aconteceu. Aconteceu recentemente, uma doadora nossa ligou e descobriu 3 dias depois da doação que começou a apresentar febre, e aí fez o exame e estava com Covid, né? E ela ligou para a gente e informou. Então, a gente também tem um cuidado de fazer uma quarentena dessas bolsas, aguardando, inclusive, esses exames, esses 16 exames que eu falei. E aí, quando isso acontece, a gente coloca essa bolsa em quarentena para não ser utilizada para outras pessoas, porque mesmo não tendo evidência científica de transmissão, esse é um vírus novo e a gente tem que se precaver e aí tomar mais um excesso de cuidados. Olha, o que ficou para nós hoje, então, é esse convite, né? Para quem pode doar, que doe. Para quem não pode doar, seja um multiplicador. E um detalhe, olha só a vantagem. Você vai lá, faz a anamnese, que fala? Uma entrevista. Uma entrevista para poder ver todos os seus problemas de saúde, se tem alguma coisa que vai ficar ali, vai impedir. Mas depois que você fizer o exame, você vai ter a sua saúde num check-up.
Sim, a através pessoa desse- recebe esses resultados de exame, né? Você recebe, no caso do Centro de Hematologia, a gente fornece uma senha, você entra 48 horas depois da sua doação, você entra no site e você pode imprimir os resultados dos seus exames, inclusive. A gente falou muito de inaptidão, mas veja que essa inaptidão, ela gira no Brasil em torno de 10% só. Pouco. Então, de cada 100 pessoas, felizmente, de cada 100 pessoas que procuram o banco de sangue, apenas 10. E inaptidões definitivas é um número menor. A grande maioria das inaptidões são inaptidões temporárias. Eu estou tomando um remédio, aí a gente orienta, olha, durante o uso desse remédio não pode. Eu estou fazendo um tratamento, olha, durante esse tratamento não pode, mas depois você pode voltar. Então, inaptidões definitivas, elas são, na verdade, um número pequeno ainda. O que a gente precisa mesmo é que você compareça, você, doador de sangue, compareça para fazer a doação e a gente sempre repete isso que é verdade, uma doação de sangue pode ajudar no tratamento de até 4 pessoas. Então, a gente ainda multiplica mais ainda essa boa ação. Então tá aí, ficou o convite para você procurar aí na sua cidade, uma vez que estamos com todo o Brasil, procurar o banco de sangue da sua cidade e, sabe, se oferecer mesmo, olha, eu quero ajudar, eu quero doar sangue. E aí, fazendo todos os exames, estando apto, vamos ajudar a salvar vidas, que é o que a gente precisa, ser mais generoso. Né? Deus é tão generoso conosco, precisamos ser mais generosos. Doutora, eu quero agradecer a sua participação comigo. É muito gostoso quando você vem, você fala de um jeito doce, convincente, viu? Acho que hoje convenceu mais pessoas a doar o sangue ou ser um multiplicador. Eu que agradeço, então eu vi que colocaram aí abaixo da vinheta os nossos contatos, podem entrar em contato, tirar dúvida, mesmo que você seja de outra cidade, a gente responde. Existe inclusive uma associação de bancos de sangue, a gente se ajuda mutuamente entre cidades, né? Quando uma está precisando mais que a outra, a gente envia sangue, busca em outra cidade. Então é muito importante, mande sua dúvida, mesmo não sendo da cidade de Campinas, a gente responde a todas as dúvidas. Muito obrigada por ajudar na causa da doação de sangue. Olha, posso pedir? Olha, tá aí na tela, aproveita e copia, olha só, centro de hematologia.med.br. Não tem segredo. Entra lá, tem a parte de contatos, tem dúvida, e o pessoal vai ter muito carinho em responder para você, além dos outros contatos também. Bom, convite feito e eu espero que você aceite. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você.